Oi, eu sou o professor Antônio César e esse é o terceiro vídeo aula do curso de Física 1. Esse é o primeiro vídeo sobre o tema cinemática. A cinemática ela tem por objetivo estudar o movimento dos corpos sem necessariamente considerar as causas desse movimento ou as causas para a mudança desse movimento. São grandezas fundamentais na cinemática: posição, velocidade e aceleração. O pleno conhecimento dessas grandezas nos permite fazer um mapeamento completo da trajetória do corpo, cujo movimento a gente esteja estudando. Então, para começar as discussões, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os conceitos de espaço e tempo e começo introduzindo as grandezas físicas, posição e deslocamento. Quando nós pensamos num conceito de espaço, existe uma noção intuitiva que ela é construída desde a infância. Essa noção intuitiva nos permite, por exemplo, ao ver essa foto, definir quais dos cães é o animal grande e qual é o pequeno. Essa mesma noção intuitiva nos permite, ao analisar essa cena em relação a esse rapazinho aqui, nos permite afirmar que ela, sua namorada, parceira, está perto dele, enquanto que a roda gigante aqui está longe. É claro que os termos grande, pequeno, perto e longe, eles não são muito adequados porque eles são tanto quanto subjetivos. Por exemplo, se eu considerar uma ampliação nessa foto, imaginando que apareça em cena uma formiga, o termo pequeno, comparando os três animais, o termo pequeno já não se aplicaria muito bem para definir o chihuahua. Né? Ou se mudássemos aqui o objeto e comparássemos em relação à distância em relação a ele, a roda gigante e a serra ao fundo, claramente a roda gigante está mais próximo dele do que a serra. Então aqui estaria perto e aqui longe. Essa subjetividade ela não é interessante quando a gente pensa numa teoria científica. Nós queremos a definição de grandezas que carreguem, que nos deem a possibilidade de trabalhar com uma linguagem matemática robusta e que nos permitam obter essas informações sobre perto, longe, grande ou pequeno de uma forma muito precisa e nada subjetiva, como esses termos sugerem. Então, para isso, nós vamos pensar numa noção de espaço que ela está além dessa noção intuitiva. Tá? Se pensarmos na mecânica clássica, que é o tema de estudo dessa disciplina, claro que no nível mais básico, nós definimos o espaço em 3 dimensões e cada dimensão ela é representada geometricamente por um eixo orientado. Então eu tenho 3 eixos orientados e, por definição, eles são ortogonais entre si. O termo ortogonal está relacionado à ideia de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tá? Então essa seria a representação gráfica desse espaço e eu posso adotar um sistema de coordenadas para me referir a cada um desses eixos que eu estou considerando um sistema de coordenadas cartesianas. Então essa seria uma representação do espaço na mecânica clássica com um ponto adicional. O espaço, ele de fato é um ente que tem um significado próprio, ou tem uma existência própria. Em outras palavras, se a gente pensar no conceito de espaço como nós estamos tentando definir aqui, a analogia talvez mais interessante, mais simples, mas talvez mais interessante para a gente, seria pensar o espaço como uma grande caixa, onde todos os objetos existentes no universo estão contidos nessa caixa. Ele carrega propriedades, né? E no nosso caso, essas propriedades estão muito bem representadas em termos de uma geometria euclidiana. Tá? Geometria euclidiana, quem fez o curso de geometria analítica deve ter ouvido falar desse termo. Ela é a base para as representações matemáticas que nós vamos fazer dentro desse espaço. Tá? Mas assim,
Não se preocupem em entender a fundo o conceito de espaço, porque mesmo os físicos mais experientes e importantes, eles não conseguem definir esse conceito com clareza. Da mesma forma, o conceito de tempo ele é difícil de se definir. Então, não vamos nos preocupar tanto com isso. Vamos tentar apenas, nesse primeiro momento, entender como eu posso agora definir as grandezas que nos interessam, né, posição, velocidade e aceleração, dentro desse formalismo. No entanto, eu não vou começar discutindo em 3 dimensões. Então, vamos fazer uma discussão mais simples, considerando apenas uma dimensão espacial. Isso significa que o espaço agora eu vou representar por apenas um eixo. A escolha que eu fiz foi pelo eixo X, mas poderia ter sido Y ou Z, tanto faz. E a partir dessa representação mais básica é que eu vou começar a introduzir as grandezas que eu mencionei antes: posição, velocidade e aceleração. Então vamos representar um espaço unidimensional agora. Nesse caso, para o espaço unidimensional, basta apenas um eixo, eu escolhi o X. A unidade de medida que eu vou atribuir a X é o metro. Tá? Nós já falamos sobre unidade de medida na aula anterior, na videoaula anterior. E aqui eu tenho que pensar o seguinte: mesmo sendo um eixo orientado, eu tenho 2 sentidos. Eu posso olhar para essa representação considerando 2 sentidos diferentes. A esquerda, e à esquerda eu vou atribuir um sinal negativo para representá-la matematicamente, e o sentido da direita, onde eu vou atribuir um sinal positivo. Essas representações de positivo ou negativo, elas começam a fazer mais sentido quando a gente define um ponto de referência sobre o eixo, um ponto em relação ao qual eu faço todas as medidas que eu quero. Eu vou definir posição, vou medir distância, consequentemente eu vou medir velocidade e aceleração em relação a esse ponto de referência. Né? Por simplicidade, a gente adota a posição x igual a 0 como sendo o ponto de referência, e a partir de agora a gente está apto a caracterizar as grandezas cinemáticas em um espaço unidimensional. A primeira grandeza que eu vou definir, obviamente, é a posição, e eu quero começar essa discussão analisando um problema relativamente simples. Imagine que você foi visitar um parente e estacionou sua moto a 5 metros da entrada da casa dele. Se não especificar o sentido, existem 2 posições possíveis nas quais a moto pode estar. Então aqui está a casa, eu coloco essa barrinha cinza como se fosse a rua, e as 2 posições possíveis seriam ou à direita ou à esquerda. Se eu for representar isso no sistema de coordenadas discutido no slide anterior, é como se eu tivesse, né, a porta, a entrada da casa como sendo o ponto de referência, portanto a posição x igual a 0, e aí agora nós temos as 2 posições especificadas. X igual a 5 metros, ou seja, está a distância de 5 metros da posição da porta na entrada da casa, que seria a posição x igual a 0, ou também a distância de 5 metros, só que à esquerda a moto poderia estar. Tá? Então, se eu não especificar o sentido, se está à direita ou à esquerda da porta, existem 2 posições possíveis. Nesse sentido, nós podemos entender que a posição é a grandeza física que mede a localização de um corpo, no exemplo a moto, a partir de um ponto de referência, no exemplo a entrada da casa, e ela é uma grandeza vetorial. Eu preciso não só definir a medida de distância, como também distância em relação ao ponto de referência, mas também eu preciso definir uma orientação espacial. Ou seja, a informação estaria completa, por exemplo, se eu dissesse que ela está à esquerda, está a 5 metros da porta à esquerda, ou 5 metros da porta à direita, certo? Então, para definir a posição, eu preciso não só medir uma distância, como também definir uma orientação espacial. Isso caracteriza uma grandeza vetorial, algo que nós também já discutimos na segunda videoaula.
A medida de posição é relativa ao ponto de referência. O que isso quer dizer? Vamos trabalhar com a mesma moto, mas vamos considerar o seguinte exemplo. Eu tenho aqui o observador 1, uma pessoa que está olhando para a moto, né, na rua, e aqui na mesma rua o observador 2. Vejam que claramente eles estão a distâncias diferentes em relação à moto. Se eu considerar o observador 1 e definir a sua posição como ponto de referência, a moto vai estar a uma distância x1 em relação ao observador 1. Se eu agora considero o observador 2, tomando x0 como sendo a posição, como sendo o ponto de referência, sendo o observador 2 esse ponto de referência, a moto vai estar em relação ao observador 2 a uma distância x2. E eu posso também medir a posição do observador 1 em relação ao observador 2, que é essa distância x maiúsculo, né? Então, essas são as medidas que eu consigo fazer considerando os dois observadores. x1, a distância da moto ao observador 1, x2, a distância da moto ao observador 2. A grande questão é que x1 é diferente de x2, isso está claro na imagem, né? As medidas de comprimento são diferentes, as medidas de distância, melhor dizendo, são diferentes, mas as duas medidas estão corretas. Eu só medi a partir de referenciais diferentes. X mede a posição do observador 1 em relação ao observador 2. É uma informação importante porque eu posso agora relacionar as medidas. Claramente, na imagem anterior, x2 é igual a x1 mais o x maiúsculo. Eu vou chamar só de x, aqui não tem índice. Ou eu posso reescrever a expressão definindo x1, a medida x1, em termos da medida x2, menos x, que é a posição do observador 1 em relação ao observador 2, e a posição do observador 1 em relação ao observador 2 é igual a x2 menos x1. Essas relações matemáticas, elas são simples, né? Basta comparar o gráfico do slide anterior basta analisar, olhar novamente o gráfico do slide anterior para a gente ver a correspondência entre essas equações. Uma coisa interessante é que esses valores podem ser positivos ou negativos, né? Não necessariamente esses três valores têm que ser positivos, eles podem assumir valores negativos, e isso está relacionado à posição do objeto observado em relação ao ponto de referência, né? Então, para exemplificar isso, voltamos com a mesma situação do slide anterior, só que agora mudando a posição do observador 2 em relação à moto. Então, eu tenho o observador 1, posição x igual a 0, no eixo de coordenadas que toma ele como ponto de referência, e a moto vai estar na posição x1 maior que 0, ou seja, x1 positivo, isso porque ela está à direita do observador 1. Se eu pego agora o observador 2, x igual a 0, dentro agora do seu sistema de coordenadas, e aí eu tenho a posição x2 menor que 0, que é a posição da moto em relação ao observador 2, tá? E x grande aqui, também menor que 0, que é a posição do observador 1 em relação ao observador 2. Se eu pegar esses valores, considerando devidamente os sinais, eu observo que essa equação continua válida, né? x2 é um valor negativo. Se eu pego esse valor positivo, x1, e somo com esse valor negativo, x, eu vou ter um valor negativo, x2, já que em módulo esse x maiúsculo é maior que x1. Se eu for manipulando as equações, essa relação ela continua válida, independente desses valores serem negativos, tá? Então, essa afirmação ela é correta. Vamos agora discutir o que é deslocamento, que nada mais é do que a mudança de posição, né? Uma variação de posição define o deslocamento. Um dado observador, ou dado ponto de referência,
aqui eu estou simbolizando com o observador 1, vou continuar chamando ele assim. Essa seria a posição XY, que é uma posição inicial da moto, e ela se desloca de XY até uma posição XF, sendo essa a posição final. Inicial e final remetem a uma ideia de tempo, a gente vai discutir sobre o tempo daqui a pouco. Δx igual a XF menos XY é o deslocamento. Então, basicamente é isso. Uma variação de posição define o deslocamento. Lembrando que aqui, apesar de eu estar lidando com coordenadas, essa grandeza x, ou aliás, a posição, enquanto uma grandeza física, ela é uma grandeza vetorial, mesmo que eu esteja em uma dimensão, certo? Ou seja, esses valores podem ser positivos ou negativos, onde o sinal está associado à posição em relação ao observador. A medida do deslocamento é independente do ponto de referência. Isso é muito importante porque agora, não importa qual seja o observador, o Δx vai ser sempre o mesmo. Δx, ou seja, o deslocamento, ele é importante para a definição da velocidade. Então, as propriedades que nós vamos encontrar para o vetor deslocamento, elas vão se refletir, obviamente, no vetor velocidade. Eu repeti a mesma foto do slide anterior, isso é o observador 1, e agora eu coloquei um observador 2, cuja posição é intermediária entre a posição inicial da moto e sua posição final. Para o observador 1 fica a mesma coisa que tínhamos visto no slide anterior. Para o observador 2, eu agora vou ter essas posições. Eu tenho, esse aqui é a posição ponto de referência, né? Ponto de referência considerando o observador 2. Essa x2i é a posição inicial da moto em relação ao observador 2. x2f é a posição final da moto em relação ao observador 2. Vejam que a diferença entre essas duas posições é igualmente o valor Δx maior que zero. Então, se eu for medir o deslocamento, eu tenho que x1f menos x1i é igual a Δx, assim como x2f menos x2i vai ser também igual a Δx. Esse primeiro termo aqui é o deslocamento medido pelo observador 1. Esse último termo aqui é o deslocamento medido pelo observador 2. É importante lembrar, né, que x2i, como essa posição está à esquerda do observador 2, nesse referencial do observador 2, x2i é negativo. É por isso que eu estou somando essa quantidade positiva, estou subtraindo essa quantidade positiva de uma quantidade negativa, e isso está dando o Δx positivo. Como eu tinha mencionado anteriormente, os termos inicial e final remetem a uma ordem para a ocorrência do deslocamento. A posição inicial, ela acontece antes, a posição final acontece depois. É meio bobo isso que eu estou dizendo, mas como esses termos remetem à ideia de tempo, eu estou definindo o tempo, pensando dessa forma, estou definindo o tempo com uma grandeza física que nos permite ordenar a sequência dos eventos. Ela vai me dizer qual evento ocorreu antes, qual evento ocorreu depois, sem que haja uma inversão dessa ordem. Dentro da mecânica clássica, o tempo é esse tipo de grandeza. Ela é uma grandeza escalar, ou seja, a medida da magnitude é suficiente para caracterizá-la, não havendo necessidade de caracterizar uma orientação espacial. Alguém que já tenha lido alguma coisa sobre relatividade sabe que na relatividade de Einstein,
o espaço ele não pode ser definido apenas em 3 dimensões, você tem que considerar uma 4ª dimensão, e essa 4ª dimensão está relacionada ao tempo. Aí, novamente, assim como o conceito de espaço, o conceito de tempo ele não tem uma definição simples, não é trivial de se definir, mas para a gente, no contexto da mecânica clássica, isso aqui é suficiente. É uma grandeza física, que ela ocorre à revelia da nossa vontade, vamos dizer assim, mas que através dela eu consigo ordenar a sequência com que os eventos estão acontecendo. Então, se o objeto partiu da posição xi no instante de tempo ti e chegou à posição xf no instante tf, então ti é menor do que tf. Né? Esse tempo tf vai ser sempre maior. O tempo final vai ser sempre maior que o tempo inicial. Então, eu tenho um deslocamento ΔX igual a xf menos xi, correspondente a esse deslocamento a um intervalo de tempo, ΔT igual a tf menos ti. A unidade básica, nós já vimos no vídeo aula anterior, é o segundo. Aqui vale mencionar o seguinte, essa condição, ela não quer dizer que eu não possa contar um tempo negativo. Eu posso começar a minha contagem, por exemplo, de menos 20 segundos, né? Iniciar minha contagem de menos 20 segundos e daí por diante. Né? O que essa relação está me dizendo é que não importa se você vai começar por um tempo positivo ou por um tempo negativo. Isso aí é irrelevante. O que é relevante é que esse intervalo de tempo ele é sempre positivo. Ou seja, a sequência sempre ocorre de um tempo menor para um tempo maior. E você não consegue inverter esse sentido dentro do escopo da mecânica clássica, obviamente. Né? Essa mecânica newtoniana que nós estamos introduzindo aqui. Então, o tempo, só para a gente fechar essa discussão, é a grandeza física que permite ordenar a sequência dos eventos. E é com essa ideia que a gente vai trabalhar daqui para frente. Para encerrar a nossa discussão, eu vou introduzir o conceito de trajetória, porque a trajetória ela não vai corresponder ao deslocamento. Trajetória é o caminho percorrido por um corpo à medida que se move. Trajetória e deslocamento são conceitos distintos e uma forma da gente avaliar isso é considerando a nossa boa e velha motinha. Devia ter alguém em cima, mas tudo bem, é uma moto fantasma, onde ela se desloca da cidade X, da cidade A, onde está numa posição XA, até uma cidade B. Só que essa linha pontilhada eu estou apresentando aqui como se fosse a trajetória. Tá? Então, assim, se você pegar no mapa, aqui a cidade A, a cidade B, eu posso traçar uma linha reta e aí eu fazer uma medida de um deslocamento em uma dimensão. Mas na prática, a estrada não necessariamente vai ser uma linha reta, ela pode percorrer um caminho totalmente diferente, né, do que simplesmente essa trajetória retilínea. Então, o que é que essa figura não me diz? Primeiro, meio óbvio, que esse exemplo seria melhor representado se eu considerasse um deslocamento não apenas em uma dimensão, se eu considerasse o movimento não apenas em uma dimensão, mas se eu estivesse tratando esse movimento em duas. Ao tratar esse movimento em duas, eu poderia considerar aqui deslocamentos intermediários. Esses deslocamentos intermediários me dariam mais informações sobre a trajetória. Quanto menor esses deslocamentos intermediários, mais pontos sobre a trajetória eu conseguiria mapear. Essa é a ideia básica que nós vamos discutir no próximo vídeo e que está por trás da definição das definições de posição, velocidade e aceleração instantâneas. Lembrando, obviamente, que xb menos xa é a medida do deslocamento claramente diferente da distância que corresponde a esse perímetro aqui no caminho entre as duas cidades. Bom, pessoal, é isso. Esse é o conteúdo da nossa terceira videoaula. Até o próximo vídeo.